Eu temo que vai acontecer com a indústria de vinil o que aconteceu com a indústria de CD. Fazer um CD custa €1, €1,50, e eles aparecem à venda a 15 euros e a 20. A distribuição dá cabo da indústria. Na teoria, um disco a 140 tem o mesmo som rigorosamente de um 180, porque são feitos com o mesmo molde. Em Portugal, 80% dos discos que se vêem aí são feitos por nós. O convidado deste episódio do podcast Música e Som nasceu no norte do país em 1968, em Vila Real. Jorge Álvares é licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Foi um dos fundadores da Rádio Universitária do Minho em 1987 e pelo caminho criou a editora Matéria Prima, que se dedica a publicar o trabalho de artistas muito pouco conhecidos. Desde cedo, desenvolveu a paixão por colecionar discos de vinil, mas estava longe de saber que um dia os viria a produzir. Em 2021, cria a Grama, a fábrica portuguesa que produz discos em vinil para o mundo inteiro. Este episódio é patrocinado por Ultimate Audio, a sua loja de referência na alta fidelidade nacional. Visite-nos em Lisboa, no Porto ou em ultimate-audio.eu. Antes de mais, Jorge Álvares, bem-vindo ao podcast Música e Som. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer. Obrigado por estar aqui connosco. Este é um dos poucos podcasts e o primeiro da terceira temporada que é gravado à distância, nem sempre é possível. Pronto, para os nossos ouvintes, eu e o Fernando Marques estamos aqui em Lisboa e estamos a entrevistar o Jorge Álvares, responsável pela Grama Pressing, que está no Porto, na zona da Maia. Certo? Exatamente. Ok. Fernando? Olá. Jorge, viva. Pelo que conseguimos apurar, iniciaram a atividade em 2021, no meio da pandemia. Sim. Efetivamente, efetivamente, em termos de produção de Fabril, foi final de 2021. Foi outubro. O que é que vos levou a criar uma empresa de prensagem de vinil em Portugal? Antes de mais, sem paixão nada é feito. Portanto, sempre gostei de discos, sempre gostei de música. Sempre estive de alguma forma ligado à música, embora profissionalmente a minha atividade ou formação não tenha nada a ver com música. Eu basicamente trabalhei muitos anos no estrangeiro e em 2019 estava a planear vir para Portugal. Entretanto, em 2019 fiz com um sócio uma road trip por várias empresas, quer de equipamentos, quer de fábricas idênticas à nossa, e em 2020 não seria para avançar logo de imediato, mas acaba por acontecer o Covid. Os meus pais também faleceram nessa altura e decidi voltar e antecipar o projeto. Portanto, basicamente ele já estava a ser mais ou menos delineado, mas isso antecipa o projeto em cerca de 6 ou 7 meses. Portanto, mas por trás de tudo está a paixão, não se faz nada nesta área sem paixão, como é óbvio. Sem gostar. Ok. Muito bem. Como é que vocês conseguiram a maquinaria necessária para isto? Eu disse, em 2019 nós fizemos... Não há assim tantos produtores de equipamentos. Basicamente há três, neste momento há 4. Há um no Canadá, estava fora de questão, que é Viral. Existem 2 europeus, que é New Build, que é na Alemanha, e há um outro que é na Suécia, que é a Phoenix Alpha, que é a fábrica que comprou os direitos da Tulex Alpha, que eram as máquinas mais... os Cadillacs da indústria de vinil durante 50 anos, pronto, basicamente. Como lhe disse, meti os pés a caminho e fui conhecer as fábricas, portanto fomos conhecer as fábricas e conhecer um pouco o meio. Inicialmente optamos por uma máquina semi-automática New Build, que é de origem alemã,
mas neste momento temos 2 Tulexes, portanto 2 Phoenix, portanto temos vindo a incrementar e temos vindo a fazer investimentos nesse sentido. Pronto. Mas isto é um meio relativamente pequeno, mesmo a outros níveis é um meio relativamente pequeno, tanto na parte de electroplating, que é a parte de galvanização, como não há assim tantas fábricas como isso. Mas eu já vinha acompanhando o setor, portanto, eu sou economista de formação, já vinha acompanhando o setor e o crescimento que tinha vindo a ser revelado desde 2010, embora tenha partido de um ponto de situação muito baixo, mas estava a crescer 2 dígitos por ano e portanto, foi um avançar. Mas 2020, vocês provavelmente não sabem, foi um ano caótico em muitos aspectos, não só connosco, na indústria de vinil a nível mundial. Caótico como? Eu explico-lhe, porque não foi só a pandemia. Nós demorámos, por exemplo, a primeira máquina a chegarmos demorou 1 ano. Só há 2 produtores mundiais de lacas, que é um metal onde é feito a matriz do disco, que é nitrocelulose, basicamente a nitrocelulose. O nitrocelulose é basicamente um composto cujos filmes eram feitos no início do século XX, como sabem, altamente inflamável. Portanto, há um outro meio que é o DMM, Direct Metal Mastering, que são máquinas desenvolvidas pela Neumann durante a década de 80, mas depois tiveram descontinuação, porque entretanto apareceu o CD. Mas o lacquer, há 2 fábricas mundiais, uma na Califórnia, que se chamava Apollo, e uma no Japão. A Apollo, no início de 2020... Portanto, e nenhuma na Europa? Nenhuma na Europa. Basicamente, as fábricas na Europa são alimentadas ou têm como fornecedor a do Japão, que é a MDC. Só que a Apollo ardeu completamente. Os primeiros dias de Covid, se tiverem curiosidade, procurem Apollo Fire. Pois, eu recordo-me de ouvir notícia, de ver ardeu completamente na primeira semana de Covid. O que uma fábrica, ainda por cima, em termos ambientais, não era possível reconstruí-la, porque na Califórnia as leis ambientais eram uma fábrica dos anos 30, iniciada nos anos 30, ainda houve quem movimentasse, pedisse a muita gente com dinheiro da indústria, posso dizer o Jack White, a Sandman, para investir, só que há também limitações ambientais. Ou seja, os Estados Unidos ficaram num caos, porque a fábrica no Japão, ainda por cima do dono, tem 85 anos, não tinha capacidade para aguentar o mundo todo, e neste momento, mas adaptou-se, porque neste momento só há uma única fábrica a nível mundial. O resultado prático disto foi delays, turnarounds de entrega de discos de mais de 1 ano. Então já os Estados Unidos tiveram problemas gravíssimos. E nós temos clientes nos Estados Unidos, muitos clientes, portanto, ainda hoje se reflete esse efeito. Portanto, foi um ano muito complicado. Acha que também foi por causa disso que vimos um aumento exponencial do preço do vinil novo? Não. Mesmo na Amazon e mesmo na FNAC e por aí fora? Houve um aumento de preço do vinil, das matérias-primas inerentes ao vinil, mas fazer um disco não é assim tão caro face aos preços que estão da venda. Eu temo que vai acontecer com a indústria de vinil o que aconteceu com a indústria de CD. Fazer um CD custa €1,5 e eles aparecem à venda a 15 euros e a 20. Portanto, quem está a ganhar é a distribuição. Eu posso lhe dizer que eu fiz um disco... Nós temos clientes em todo o mundo, mas fizemos um cliente para um artista, não vou agora dizer, entregámos-lo para aí há 1 mês. O disco é um disco cartelhado, é um gatefold, etc. Mas se ficou a 5, 6 euros cada unidade, eu vi-o na FNAC à venda a 39,9 euros. Portanto, alguém está a ganhar. Isso é um preço bastante comum, na verdade. Alguém está a ganhar e não é a grama, neste caso. Não é a grama e desconfio que também não seja. Desconfio que também não sejam os artistas. E não é o artista. Não é o artista, seguramente. Eu temo que vai acontecer o que aconteceu com o CD. Porque hoje o modelo de negócio do vinil é completamente distinto do passado, mas não podemos entrar por esta via. A distribuição está a dar cabo da indústria. Que é grave, não é? Jorge Álvares, ainda voltando à história do equipamento, o Jorge, quando eu liguei a primeira vez para fazermos o contacto, confidenciou-me que vocês tinham comprado
aquela que foi a máquina de prensagem que era da Valentim de Carvalho. Sim. E isto foi por quererem ficar com um pedaço de história ou estão mesmo a conseguir usá-la para a produção de discos? Não, estamos a usar para a produção de discos. É assim, é um pouco de tudo. Isto aconteceu casualmente. Nós prensamos vários discos para Valentim de Carvalho numa determinada fase, reedição do António Variações, do Malpértios, do Ronquial, sei lá, mais. Do Ronquial. Sim, foram vocês? Eu comprei esse disco. Gosto muito desse disco. Espero que não tenha pago 30 euros. Não, foi um bocadinho mais barato. Eu sei. Fizemos também o Hard Rock, a reedição, e depois fizemos uma série de bandas ou artistas novos. E eu tive uma reunião, por acaso, na Valentim de Carvalho, e vi lá a máquina debaixo de umas escadas. Parada, completamente parada, tipo, encostada. Se conhecem a Valentim de Carvalho em Passos de Artes, e entram, quando vão para o primeiro escritório, tem ali um wall, estava lá uma grafonola e estava lá uma Tulex alta. Fiz uma proposta de permuta, mas é assim, custou-me 80 mil euros a recuperá-la. Tive que mandar para a Alemanha, mas está a funcionar. Okay. É um equipamento. Mecanicamente, as máquinas não evoluíram assim tanto. Agora, onde é que evoluíram? Em termos de controle de qualidade, software, mas em termos mecânicos, o equipamento, tanto das semiautomáticas, as semiautomáticas da New Build são uma cópia, em termos mecânicos, de umas máquinas que havia, que era a Finibuild nos Estados Unidos, nos anos 60, e todas as máquinas automáticas de todas as marcas são uma cópia mecânica, que chamam-lhe o equipamento em 3 torres, da antiga Tulex Alpha. Portanto, eu tenho aqui uma Tulex Alpha, que custou 200 mil euros, chegou esta semana, que é uma cópia visualmente da máquina. Agora é completamente artilhada com esse tipo de coisas. E em termos de ambientais e de reciclagem, uma série de questões. Mas o equipamento per si é muito idêntico, até visualmente. Não está totalmente operacional e há muitas fábricas na Europa que continuam a funcionar com as Tulex Alpha. E no Brasil, por exemplo, as máquinas são todas Tulex Alpha. Jorge, diga uma coisa. Estes novos equipamentos têm ideia se conseguem produzir melhores discos do que era possível até agora? Ou seja, o vinil que se está a produzir agora para o mercado é superior, de uma maneira geral, àquele que nós tínhamos nos anos 80, no auge do Sem vinil? dúvida. Eu sou, antes de mais, sou colecionador de discos. É um mito. Primeiro, a questão do digital, ou seja, dos ficheiros digitais darem origem a novos discos, atualmente, é um mito. Porque são piores. Há discos piores, efetivamente, e há discos de má qualidade atualmente a ser pensados. Sobretudo em Itália, não tenho qualquer problema em dizê-lo. A República Checa, há vários países. Mas os discos são controlados, têm outro tipo de controle. Tanto os insumos como as matérias-primas são melhores. Os equipamentos de produção de lacres, de eletroplating são melhores. Agora, também depende da fonte do que vai dar origem a um disco, não é? Eu já ouvi um disco no outro dia, por acaso, eu sou muito eclético em termos de música e de sons. Estive a ouvir uns discos que não são propriamente daqueles considerados audiófilos, uma prensagem dos anos 80 ou 90, não me recordo, e uma atual, e não tem nada a ver. Tem muito melhor som. Agora. E o disco tinha sido feito a partir de do digital, de uma master digital. Não tem nada a ver. Aliás, já nem vou entrar na indústria portuguesa. No outro dia comprei um usado. Foi a banda sonora de um filme, o Once Upon a Time in America. E o disco não tinha 140 gramas. Se aquilo tivesse 100 gramas, o disco abanava por todos os lados. Ou seja, para além dos buracos. Agora, hoje também há má produção, é óbvio. Vejo os discos, eu compro discos. Eu hoje noto os discos, coisa que nunca tinha feito. Também, tecnicamente, quando compro um disco, eu olho para o disco também se está bem feito. E hoje tem um olho diferente, um olho mais clínico. Exatamente. E vejo coisas horríveis também. Mas um disco bem feito tem melhor qualidade atualmente. Ou tem condições para ter melhor qualidade. Okay? Tem condições. A gramagem antes não era respeitada. Os stampers, eu tenho aqui porque já fiz. Os stampers são o galvânico do lacre. Vamos chamar-lhe um molde do disco. Um stamper aguenta-se 1000 discos. A partir daí tem que se pedir um segundo SAN, como eles chamam, filho. Uma nova cópia do disco.
eu tenho tido na minha atuação e lidar com clientes. Estive agora há pouco tempo com o Sérgio Castro, dos Trabalhadores de Comércio, que quando teve o primeiro disco dos Arte e Ofício feito, fizeram 5.000 discos com o mesmo stamper. O resultado, os últimos 3, obviamente, os 3 ou 4 mil. 3 ou 4 mil. Isto é como uma gravura. É exatamente como uma gravura em termos de pintor. Aquilo é tipo um carimbo. Vai depois havendo desgaste. Portanto, a indústria antes era nesses... vai perdendo. Portanto, hoje em dia... Agora, há maus produtos. Eu tenho-os visto por aí. Muitos maus produtos. E por isso também há muita pirataria, ultimamente. Eu tenho visto muita pirataria. Portanto, e as pessoas podem correr no risco de estar a comprar um mau produto. Agora, atenção, também há as pessoas, eu já vi muitas queixas de clientes e não tem a ver com os discos per si. Compram um disco, não têm um aparelho e vão ouvi-lo numa aparelhagem daquelas da malinha de 70 euros. Exatamente. Obviamente, esses discos, há saltos de agulha, aquilo não tem sequer calibragem de braço. Aquilo que a gente chama um lavra-disco. Exatamente. Portanto, e depois reclamam que os discos não estão bons e afinal não é o disco, é o aparelho. Portanto, mas hoje em dia a qualidade é melhor. Muito bem. Antes de eu passar aqui outra vez a palavra ao Fernando, só repescar aqui uma coisa que ainda tem a ver com as máquinas. Uma vez que uma parte delas são máquinas antigas e que a Grama teve dificuldade em ir à procura de pessoas com know-how desta indústria. Isto é algo importante. É preciso ir buscar pessoas que tenham memória disto e que dêem algum input isto, ou dá para formar uma nova geração de pessoas que trabalhem com isto? Sim, é assim, eu posso falar por experiência própria que tive mais experiências com pessoas com know-how. É assim, as pessoas que faziam discos em Portugal, nomeadamente, antes ou estão... Desculpem, mas ou estão mortas ou estão muito velhas. Portanto, temos inclusive a conhecer alguém da Rádio Triunfo que tinha curiosidade, mas foi a título de curiosidade, vir cá para conhecer. Pronto, tudo bem. Em termos, é mais uma... foi um bocado permanecer a memória, e, pronto, mas os conhecimentos deles, não direi que estão ultrapassados, mas também as pessoas serão aproveitadas, mas também já não há assim tantas pessoas. No corte, sim, atenção, quem faz engenheiros de som que faça um corte de vinil é importante. Nós já fazemos corte de vinil, somos a única empresa na Península Ibérica que faz corte de vinil aqui. Investimos no equipamento de corte. Aí sim a experiência conta. A minha experiência na Grama, propriamente dita, eu não percebia nada, não sou engenheiro. Nós no início começamos a pensar os discos, com erros e aprendemos. Eu contratei alguém com 5 anos de experiência de uma empresa na Letónia, ou na Finlândia, já não me recordo, e não correu muito bem. Depois contratei pela via normal pessoas, também não correu muito bem, porque é preciso ter paixão. Isto trabalho é um trabalho fabril, mas é preciso ter paixão pelo que se está a fazer e saber que o disco é uma coisa muito específica. Onde é que eu tive melhores resultados? Com pessoas novas que são músicos. Os meus funcionários aqui são todos músicos. Desde hip-hop a stoner, a metal. A aprendizagem foi rápida e está a correr muito bem. Tenho a equipa aqui, já são 7 pessoas, são todas entre menos de 30 anos, entre 20 e 30, são todos músicos. Que quiseram complementar, neste momento são a tempo inteiro, mas que fazem à noite os seus concertos, às vezes pedem férias para fazer estudos. Um deles tem uma carreira em Inglaterra. E porque é importante ter algum conhecimento mecânico, mas não muito. É rapidamente a aprendizagem é rápida. Depois também tem a ver um bocado com curiosidade. Uns ficaram no patamar de operadores, outros avançaram para um patamar superior. Hoje em dia, nós estamos a receber uma máquina que custa 600 mil euros, como lhe digo, e está a ser coordenada a instalação, ou já foi, por alguém que não tinha experiência há um ano disto. Na produção, é importante, e foi essa a minha experiência, é aquilo melhor que posso relatar. Contratei pessoas e pagas melhor, vamos dizer assim, porque eram expatriados, vinham de outros países, e não correu assim muito bem. O valor acrescentado que trouxeram, ou nós já o tínhamos aprendido com erros,
ou não trouxeram um grande know-how que fizesse diferenciação. Eu tenho parceiros na Europa e isto que lhes estou a relatar é um pouco a realidade das empresas de média dimensão como a Grama. Foram equipas formadas no cenário já industrial e no loco. Eu próprio sei prensar discos. Durante o primeiro ano fui eu e os meus sócios que prensámos discos. E aprendi muita coisa. E muita coisa que nos foi ensinada, inclusive por quem, isto é engraçado, por quem nos forneceu as máquinas, viemos a detectar que eram processos errados. Porque assim, uma coisa é fazer máquinas, outra coisa é prensar discos. Okay? E quem nos teve a ensinar a máquina, se tiverem curiosidade, 2 ou 3 casos que um era os stampers quando nos chegavam, eles chegam limpos, como é óbvio, e pediram-nos para lavar aquilo com água, acetona, mas uma coisa que me intrigou bastante com o equivalente ao Sonazol para lavar a louça, e eu não me entendia porquê. Se estão novos, se estão limpos, e efetivamente era redundante isso. Outro caso, não sei se vocês sabem, as labels, que são as etiquetas, muita gente pensa que são autocolantes, não são. Aquilo é um papel especial, neste momento só há uma empresa que o faz, pelo menos que o faz bem feito, que é inglesa, que tem que ser, passar 24 horas por um forno normal. Eu cheguei a visitar... Tipo um forno normalmente. Nos meus primeiros dias eu cheguei a visitar desde as grandes empresas a fábricas pequenas ou médias, e via um forno em todas as... Mas fazem aqui fazem hambúrgueres aqui. Não, as labels são aquecidas durante 24 horas para desumidificar totalmente. Vocês, se são colecionadores de vinil ou gostam de vinil, certamente já viram labels que estão empoladas, parecem que têm bolhas. Isso quer dizer que não foram totalmente desumidificadas. Pronto. Isso é... E elas são prensadas, aquilo não dá para tirar. E uma das coisas que nos diziam é que quando elas estão pouco aquecidas, na prensagem, no stamper, elas colam ao stamper. E o homem dizia-nos o seguinte: o que é que vocês têm que fazer? Têm que lixar o centro do stamper, o que provoca poeiras. Pronto, no início lá fazíamos assim. Tudo que é mau na produção de um disco. Depois lavávamos, etc. Um processo. Tão simples como isto. Basta meter um cake é uma bolacha de PVC, na prensa, e ele, por o efeito do aquecimento, descola os pedaços de papel que estão colados ao stamper. Se foi uma coisa que aprendemos com o dia-a-dia, basta pensar 1 ou 2 e desaparece. E foi-nos ensinado que teríamos que lixar o stamper, que é uma coisa perigosíssima. Pronto, são pequenas coisas que fomos aprendendo, mas há mais. Coisas pequenas que quem faz máquinas não tem a percepção, porque quem pensa vir discos é que vai aprendendo. Coisas tão simples como estas. Portanto, é preciso ouvir mais quem prense, quem tenha fábricas, porque há um processo de aprendizagem do dia-a-dia, de pequenos erros, que foi-se transmitido à equipa, e que é conhecimento experimentado. Presumo que fosse o conhecimento idêntico ao que as pessoas que faziam nos anos 60 ou 70 também tinham, mas efetivamente são pessoas que já estão muito, ou morreram, ou estão muito velhas. Já não há grande know-how nesse. Perdeu-se. Portanto. A nível do corte é completamente diferente. Aí é importante. Claro. Mas já agora, desculpa, Fernando, mas já agora estamos a falar e o Jorge há bocado falou que a Grama é a única empresa na Península Ibérica que faz corte de vinil. Explique-nos um bocado aqui o processo. Em que é que consiste a etapa do corte do basicamente, vinil? O corte é um trabalho de engenheiro de som que é fazer a matriz de disco. É receber, portanto, o áudio, quer seja em digital ou fita, qualquer a fonte, e passar as frequências que é música, basicamente as frequências digitais ou não só, portanto, a música de uma fonte analógica ou digital para um lacquer. Um lacquer, basicamente, é um disco com 14 polegadas, chamemos-lhe um disco virgem,
ok? Ele vai tornar físico, é um aparelho que lê o sinal áudio e que vai criar a matriz, vai criar as grooves daquilo que será um disco. Portanto, o disco, o lacquer, é o positivo da música, depois há um processo de electroplating que é o negativo, e o disco, que é feito a partir dos stampers, é o positivo. Portanto, é um engenheiro que vai dar forma física ao som, vai passar o som, posso dizer que é um equipamento, só a cabeça de leitura custa 15.000 euros, uma agulha. Portanto, é trabalho de engenheiros de som. Basicamente é isso. Portanto, o que é que normalmente a Grama fazia antes disto? Encomendava, nós trabalhávamos com a antiga EMI da Alemanha, que atualmente chama-se Railroad Tracks Studio. Mandávamos o áudio para lá e eles faziam esse trabalho. Portanto, materializavam o som numa matriz, no áudio. Pronto. Depois, um lacquer é tudo feito a microscópio. É um processo engraçado de ver. Pronto, é isso que vai dar a origem, e aliás que nos discos famosos se vê lá de disco cortado por ou lacquer by, tem lá sempre um engenheiro de som. Aí é que se vê se o disco é bom ou se é mau, não é? Um mau corte dá origem a um mau disco. Não tem nada a ver com a prensagem, tem a ver com a fonte, ok? É como um engenheiro de som. Há quem faça milagres numa masterização e há quem não sabe fazer. Pronto. Efetivamente há 3 fábricas em Espanha, mas não avançaram ainda para esse processo. Nós que fizemos recentemente, é um investimento bastante alto, porque são equipamentos muito complexos. Depois aquilo é visto tudo, a microscópio. Se tiverem curiosidade, não num disco antigo, mas num disco recente, num disco antigo pode estar sujo e pode não ter do corte. No microscópio, olharem para um disco ou para um lacquer, no microscópio específico, um clique é quando as grooves, as espiras, têm que correr portanto, paralelamente uma à outra. Portanto, quando uma toca na outra, gera um clique. Okay? Num disco antigo, normalmente esse clique é gerado por quê? Por poeiras entre as espiras, que ganham ali poeira, sujidade, umidade, e ouve-se o barulhinho, não é? Num disco novo, se o ouvirem, é um mau corte, ok? As linhas não correram paralelo. Há alguns um sítio em que elas tocaram. Para além de outras questões chamadas fora de fase, nós recebemos muito... Há uma geração de músicos que não conheceram o analógico e que estão habituados a gravar para digital e mandam-nos o disco que aparentemente no digital o áudio está bom, mas para vinil, e daí ser necessário uma masterização para vinil que tem determinadas características, que é diferente do digital. O que é que acontece? Mandam-nos muitas vezes as coisas fora de fase, out of phase, que é determinados sons que entram em conflito, coisa que não existe no digital. No digital é tudo para cima, som a bombar para o alto, e nós temos que fazer aqui muita correção. Não, se tiverem curiosidade e sabem certamente o efeito que aconteceu nos anos 90, é procurar Loud Wars, que foi o fenómeno que se passou sempre a aumentar o som até que, pronto, basicamente... exatamente, comprimir a gama dinâmica. Completamente. Certo. Isso nasceu, pronto, por efeitos do fenómeno da rádio. As pessoas pensavam que quanto mais alto a música tocasse na rádio, mais ficava no ouvido das pessoas. E foram levando isso até ao limite. Com o vinil. Hoje isso verifica-se também no digital, com os artistas também a não quererem que, quando as suas músicas vão parar a uma playlist, exato, eles não querem correr o risco de a música deles de repente estar mais baixa do que a música anterior. Porque portanto, normalmente há uma correlação entre a altura e a compressão. Portanto, aquilo... Há um facto que é conhecido, que é os Metallica, não me lembro agora o nome, que aquilo era um bloco era um bloco todo in the red. Mas também há uma tendência no CD agora de começar a reduzir. Mas pronto, foi um erro. No vinil isso não se passa. Atenção, no vinil tem que haver uma masterização específica para vinil. Porque há uma correlação entre o volume, entre vários fatores, mas entre o volume e a largura das grooves. O que é que quer dizer? Quanto maior o volume, menor é a duração que é possível meter num disco. Ok? Num disco. Ok? Quanto mais grave tem, sobretudo também quanto mais grave tem. Tem uma série de fatores, mas há uma que tem a ver com o volume.
Nós temos aqui experiência, os discos, normalmente um disco não aguenta. Também tem a ver com o tipo de música, mas há uma relação. Depois também tem a ver também com o tipo de música. Por exemplo, o jazz e a clássica aguenta maior duração do que a pop. Por isso é que os discos antes, os 12 polegadas, eram todos em maxis. Corriam a 45 minutos, a 45 rotações por minuto, e as grooves eram bastante largas. O que é que isto gerou? Ou seja, para a música de dança sempre foi assim, a secção rítmica bater mais, os baixos e a bateria, e a música funk também é muito nessa onda. É essa a explicação. A 33 rotações, eu já fiz aqui 2 discos, um até está a sair agora, que tem quase 30 minutos por lado. Teve que se reduzir substancialmente o volume. Um é Mão Morta, um é Mão Morta, porque tem um concerto, que são gravações, umas demos, e há um disco que fizemos para a Itália, de Alice Coltrane, que tinha sido feito a partir de uma cassete. É um disco semi-oficial, é oficial, que foi lançado por ela, mas que foi originalmente só lançado em 71 numa cassete. A Impulse reeditou agora isso, que é o Turia Sings, e as cassetes tinham 30 minutos de cada lado, como se recordam, era 60. E o disco tem, só que o disco não exatamente. O disco não é semi-oficial, porque foi um disco que ela fez com um Hammond e com umas mantras, portanto não é um disco oficial no sentido da discografia mais vendável dela. Foi uma coisa lançada e o disco tinha 29 minutos por cada lado e nós conseguimos fazê-lo, mas tivemos que reduzir substancialmente o som porque as grooves ficaram muito apertadas. Isso pode gerar skips, saltos de agulha, há uma correlação entre isso. Pronto, é essa a explicação. Isso no digital não se passa, não é? E a mentalidade de muitos artistas que só vivem no digital é a duração de um CD. Normalmente tem que cortar músicas para pôr, ou põe num duplo álbum, ou então tem que cortar músicas para fazer uma reedição. É esse. Ou então fazer como fez o Springsteen aqui há 1 ano ou 2, que lançou um álbum que parece um álbum duplo, mas na verdade é um álbum, é um disco e meio, que é um dos discos só tem espiras. Tenho aqui muitos casos, já fiz. É um blank stamper. Tem o A, B e o C. O outro lado chama... Exatamente. Não tem música. Normalmente isso acontece nas reedições de discos feitos a partir de finais de 80 até 90, porque o conceito da música era 60 a 70 minutos. Ok? Tenho muitos casos aqui, quer de músicos estrangeiros, quer de músicos portugueses, que quiseram reeditar e que estão a fazer Eu antes deste do Springsteen, que por acaso comprei o vinil, nunca tinha visto uma solução dessas. Muitas vezes. Ou eles têm um dilema, ou metem uns extras e fazem um quarto disco. Certo. Ou respeitam a obra inicial e aí vão ter que fazer, porque senão o disco fica muito, muito vazio, vamos dizer assim. Pronto, isso é verdade. Jorge, atualmente vemos muitos discos em vinil com outras cores, alguns inclusive transparentes, coisa que não se via quando nós começámos nisto, eventualmente. Eu não me lembro. Apareciam, mas menos. Apareciam. Era muito raro. Era muito raro. A Amália lançou um Senhor Extraterrestre em verde, mas era muito raro. Era muito raro. Isso tem uma explicação antes, como tem uma explicação atual. Se antes, se me permitir, existe. E ia só terminar a pergunta, na verdade era para perguntar-lhe se existe uma diferença de qualidade nos discos produzidos com cores diferentes, além do preto. Assim, existe, tecnicamente existe. O preto é a melhor qualidade e, curiosamente, o PVC é mais barato. Isto tem mais a ver com o modelo de negócio. É o PVC mais barato. Portanto, é o melhor e barato. Sim. O melhor e mais barato, que é uma coisa rara. Qualquer grande colecionador de discos, quando vê uma versão em 3 cores, prefere sempre o preto. Eu compro sempre preto. É assim, a ouvido humano é difícil de detectar. Eu nunca detectei exceção de um disco. Estávamos a começar a grama. Só notei uma diferença num disco desde que fiz, já fizemos centenas de discos. Foi num disco, posso dizer, já passou para um cliente, para a Sony, que foi Capitão Fausto, ao vivo, no Coliseu, com a Orquestra das Beiras. Mandamos os test pressings, nós fazemos sempre os test pressings em preto,
E o disco era um duplo prensado turquesa, um dos discos, e o outro vermelho. E eu notei nesse disco um som empastelado. Porquê? Uma banda ao vivo com uma orquestra. Portanto, estão a ver todos os fatores para haver ali uma amálgama. E eu tinha o Stamper e tinha o primeiro Test Pressing e pude comparar o disco. Foi o único disco que, ao ouvido humano, eu já ouvi milhares de discos, notei diferença. Mas ao ouvido humano, há diferença. O PVC é assim, o preto é o ideal, é o melhor. Todas as outras cores, têm uma explicação, são feitas a partir do Total Clear, que é o transparente. Juntam-lhe um corante que ao pigmentar, todas as outras cores, ao pigmentar, acho que perde qualidade. Okay? Mas é daquelas questões que havemos de andar eternamente a discutir. Eu tenho este caso particular, já fiz milhares de discos. Acredito que na melhor das aparelhagens do mundo se note que é um bocado aquela discussão, o CD tem melhor música, tem melhor som ou vinil. Portanto, há bons CDs e há bons discos. Já vi de tudo. Há discos que eu prefiro em CD, claro. Há discos, obras que eu prefiro em CD e há obras que eu prefiro em vinil. Ou teve a ver com o masterizador, ou teve a ver com a prensagem, muitos fatores. E qual é a cor? É assim. E qual é a cor mais procurada? Continua a ser o preto? Sim. Qualquer neste momento, quando os vossos clientes vos encomendam... O preto, não, é assim. As outras cores é mais para edições especiais. É muito raro eu fazer um disco. Não é muito raro, mas 80% das em que não façam que façam só edições a preto. Isto tem a ver com o cliente. É assim, é preciso ver que o modelo de negócio mudou muito. Hoje a indústria de vinil não tem nada a ver com a indústria. Antes, nos anos 80, 70, para trás, falávamos em quantidade. Desculpem-me lá, Badamec fazia 200 mil discos. Quando digo Badamec, ou 20 mil discos, sei lá, no universo de Portugal, já não vou falar nos Pink Floyd, no universo de Portugal, eu lembro-me, sei lá, os Silence 4, quando lançaram o primeiro disco, ou a Brunhosa, chegava à Palatina com 100 ou 200 mil discos. Hoje em dia, são quantidades mais pequenas. E não há que... Há também no meio disto um bocado... o disco, para mim, tem um som diferente e melhor. É um som mais quente. Tenho isto, não o digo por ter uma... Mas há quem veja isto como não terei qualquer problema em dizer também como... Como é que eu ia dizer? Sei lá. Um objeto. Sim, sem dúvida. Um objeto. E... colecionável. Às vezes nem o ouvem. Eu tenho uma filha com 16 anos, tem discos do Harry Styles e nunca os ouviu. Tem-os amoldurados numa parede. Como isto, ou a Taylor Swift, que fez 6 capas ou 7 capas diferentes, discos iguais. Portanto, há nichos que compram o disco como objeto ou que o ouvem em condições precárias. Portanto, também há esse nicho. Mas sempre continuaram a haver colecionadores de discos e eu sou sempre positivo, tenho, como disse, receio dessa questão, falámos do preço, portanto, eu sou positivo. Eu, mais do que a venda de discos, os números da venda de discos, o crescimento da venda de discos a nível mundial, para mim é irrelevante, porque maiores números podem refletir preços mais caros, não quer dizer que estejam a vender mais quantidades. Para mim, o mais importante é que estejam a vender mais turntables, os giradiscos. Isso é um facto. Isso quer dizer que há gente a entrar no mercado. Isso para mim é que é importante. Quer sejam pessoas da nossa idade que venderam os aparelhos e que estão agora a comprar. Okay. Eu tenho aqui um disco que... Bom, não vou dizer quem é, mas era um dos músicos. Fiz um disco de um dos músicos de Madre Deus. Quando mandei os test pressings, eles não tinham onde ouvir. Esqueceram-se disso. Tinham vendido o aparelho. Ou compraram um novo giradiscos, ou então é pessoas novas que estão a comprar e estão a entrar no mercado. Isso para mim é que é relevante. Mais do que os números da venda e que ultrapassaram os discos. Os números nos Estados Unidos dos discos já passaram os CDs, já há 3 ou 4 anos que se fala nisso. Se os discos estão a 30 euros e um CD está a 15, não é difícil. Se estamos a falar em valor, não é difícil, não é? Pronto. Isso para mim é mais efetivo. Agora, o disco hoje é vendido numa série de perspectivas completamente diferentes. Há que o compro como uma peça de merchandising, sem dúvida. Pronto. E posso dizer que há quem compre discos, colecionadores acérrimos, que comprem 4 discos, o mesmo disco em 4 cores diferentes. Também há disto. Há disco.
Eu tenho neste momento, estou a fazer um disco neste momento de uma banda, são 4, é o mesmo disco, 4 capas diferentes, o disco é todo preto. E há colecionadores que estão a comprar os discos, têm 4 capas diferentes. Portanto há hard junkies collectors, não é? Portanto, e pronto, há de tudo, não é? Portanto, hoje em dia... Antigamente, o PVC, a questão do PVC é porque a tecnologia também não estava tão desenvolvida. Hoje há eco-vinyl, portanto, atenção. O Brian Eno lançou agora discos em vinil verde, não é PVC. Portanto, tem havido uma série de desenvolvimentos na indústria. E vocês trabalham com esse já material? Fizemos, se o cliente quiser. Posso dizer que 1 kg de PVC preto custa muito mais caro. Custa-nos 1,75 e eco-vinyl custa-nos 4,10. Mas tenho aqui 3 discos que já foram feitos em eco-vinyl. Portanto, ainda tem. É uma indústria que também está a ser desenvolvida. Okay? E 1 kg dá para quantos discos? Penso numa grama. Depende da gramagem. Se for 180 gramas, que é outra questão que também podemos discutir, que também é um mito, se for 180 gramas, há 10 a 20 gramas de desperdício. 1 kg dará para 200 gramas, 5 discos. Ok? Dá 200 gramas vezes 5, dará 1 kg. O PVC, posso dizer que PVC, quando o compramos, vem em big bags de 1,2 toneladas. A cores vem em sacos de 25 kg. Portanto, o PVC, para ver a dimensão de proporção, portanto, é completamente diferente. E neste caso, falou-nos no início desta conversa de que inicialmente ali na pandemia houve aquele problema com o incêndio, houve problemas com o fornecimento de matérias-primas. Esta matéria-prima em si, ou seja, o vinil propriamente dito, não tem havido problemas de fornecimento no mercado mundial? Não a nível mundial. De fornecimento não, de preços houve. Em 2021 duplicou o preço. Teve a ver com as matérias. Duplicou? Cheguei a pagar o PVC a 3 euros, o preto a 3,5 euros. Duplicou, quando hoje paga são 1,75. É um derivado do petróleo. Atenção, o problema não foi só a fábrica. O problema, a primeira máquina que tivemos demorou-nos 1 ano a chegar, foi os componentes eletrónicos, que ainda hoje na indústria automóvel se está a passar. Vimos que se passou na outra Europa há pouco tempo. Uma fábrica ardeu por causa dos equipamentos. O grande problema foi esse. A pandemia afetou-se, basicamente, foi a cadeia logística mundial. Depois houve também aquele barco que ficou preso no canal de Panamá. Não, no canal no Egito. Suez. Tudo. Basicamente, foi a cadeia. Qualquer indústria, não a vinil, 2021 foi terrífica. Todas. Eu lembro-me havia uns componentes da Siemens para a nossa máquina que tiveram que ser comprados nos Estados Unidos, quando a Siemens é alemã. Portanto, e o fornecedor é alemão. Ou seja, estava ali ao lado e teve que os comprar nos Estados Unidos. Portanto, era exatamente. Portanto, basicamente foi a cadeia logística e houve efetivamente foi depois um aumento de preços substancial que agora, inclusive, na energia e tudo que estabilizou. Estabilizou em alta, ou seja, ficamos em preços superiores aos que estávamos em 2019, mas também houve inflação. Mas inferiores aos... Sim, em 2021. 2021 foi terrível. Foi um ano, mas acho que foi para a indústria toda, não foi só para... Mas o Jorge deixou aí escapar a ideia de que isto de um disco ter mais gramagem ou menos gramagem não tem necessariamente uma correspondência com a qualidade final do produto. Os discos antes eram todos feitos teoricamente a 140 gramas. Como lhe digo, havia uns até 100 e a 90. Se tiverem curiosidade, procurem lá nos discos dos anos 80. Eu comprei, eu abandei aquilo, até me assustei. Coisa que, pronto. Tem um ou outro não, assim, os discos, uma prensagem de 180 ou 190 gramas é feito com o mesmo stamp, ou seja, o mesmo molde. O que temos é que mudar, mesmo os moldes do disco, temos é que mudar o molde na prensa. E, basicamente, o que é essa mudança? Os moldes ficam separados para aguentar mais 40 gramas de PVC. Ou seja, na teoria, um disco a 140 tem o mesmo som rigorosamente de um 180, porque são feitos com o mesmo molde. O som não tem mais peso. Eu acho que isso foi uma moda. Foi aquela questão de meter lá um autocolante de 180 gramas. É assim, há quem defenda que com 180 gramas as grooves ficam mais profundas. Para mim é uma falsa questão. Um disco
é grosso por natureza, 140 ou 180. E porque a matriz é a mesma. É tudo igual, nada mudamos. Mudamos os moldes da prensa, que basicamente a mudança reflete um maior espaçamento entre cada um dos lados para aguentar mais com 40 gramas de prensagem. Portanto, para mim é uma falsa questão. Ou seja, segundo a opinião do Jorge, 140 é perfeitamente mais do que suficiente, e tudo o que seja acima disso estamos a pagar por algo que não vamos desfrutar. São feitos com o mesmo... A partir do momento... Isto é como um carimbo. A partir do momento que usa o mesmo carimbo para fazer, quer numa folha que lhe tenha custado a ouro 200.000 euros, ou numa folha normal, o carimbo vai carimbar a mesma coisa. Portanto, tem a ver com a folha que meteu. Se é uma folha de 50 euros por baixo, o papel é diferente. Pronto, o molde é exatamente isso. Não tem absolutamente... eu não posso pedir a produção de uns stampers para 180. Peço para 100. Ok? Certo. Tenho que pedir uns stampers. Tem que estar adaptados a uma determinada marca de prensa ou outra. Isso é que varia, pode variar. Lá numa questão de milímetros. À milésimo. Lembrei-me aí de uma questão que há bocado me recordei, que essa sim tem algum efeito, mas agora não me esqueço. No meio da conversa podemos conversar. Também há outros mitos que anda aí, que era outra questão que aprendi aqui com a produção, que pode variar, mas agora não me estou a recordar. Pronto, penso que isso é uma falsa questão. É mais uma questão... já me recordei, se me permitem, para acrescentar, força. Que é na questão do vinil. Nós só trabalhamos com vinil virgem, ou seja, produzir um disco permite utilizar... Todo o desperdício que fazemos é reciclado, nós vendemos para a indústria para reciclagem. Há fábricas que fazem reciclagem das aparas do vinil e de discos estragados e tudo. E até 30% na produção de um disco pode ser usado 70% de vinil virgem, PVC virgem, e os outros 30% de vinil reciclado. Basicamente é uma máquina que destrói em pedacinhos pequenos e misturar. Atenção, aí é que a qualidade é prejudicada, ok? Ou seja, há uma diferença entre ser o 100% exatamente. virgem e só 70%. Sim, existe. Ok? Aí é que existem provas científicas, e eu já notei. Porque eu noto às vezes nos autocolantes que metem nos discos 180 gramas virgin vinyl, ou PVC. Os 180 gramas, para mim, é para ignorar. O resto, já, se for verdade o que está no autocolante, já é significativo. Okay. Isso é significativo. Porque o vinil, depois de prensado, perde qualidades. Okay? Ele basicamente ele é metido numa trituradora e aquilo gera poeiras, coisas que prejudicam o som. Ok? Pronto. Aí, isso sim. Lembrei-me deste efeito, que aí não é mito, é mesmo verdade. Pronto. E eu tenho experiências que há umas técnicas que muito provavelmente vocês não conhecem, que é o color and color, em que um disco é feito com aparas, resíduos de vários discos. Na realidade estamos a fazer um disco 100% com PVC reciclado, e eu noto que aí a qualidade do som é diferente, ok? Mas esses discos são mais vendidos para... Diferente para pior? Sim, para pior. A partir do momento que tem PVC, e aí estamos no extremo, estamos a usar vinil 100% reciclado. Eu queria mostrar no efeito, mas estamos num podcast que não dá para ver, mas chama-se Vinyl on Color. Os discos aparecem com várias cores, nem é um splatter, nem é um marble, aparecem com várias cores. Pronto, okay. E aí efetivamente há diferenças de qualidade. Okay? Muito bem. Já falamos há bocado aqui da parte do negócio. Só que tentarmos esclarecer uma coisa consigo, e o Jorge já fez referência a vários bandas e artistas portugueses com que vocês trabalharam. Vocês também fazem vinil, apesar de estarmos aqui em Portugal, para artistas e bandas estrangeiras? Fazer 80% da nossa produção é para o estrangeiro. 80%? Sim. Já? Não, quase. O mercado português é muito... É Portugal, 80% dos discos que se vêem aí são feitos por nós. 80% que vês. E 80% do que vocês fazem é para o estrangeiro. É para o estrangeiro. Brasil, Estados Unidos, Europa, todo lado. Até já fiz discos para a China. Já fiz uma edição para a China, de uma editora. Artistas chineses? Era uma compilação de uma banda, de uma editora argentina, mas que tem sede na Inglaterra,
com uma, chama-se Chica Chica, com uma editora chinesa, mesmo chinesa, BR Records, e vimos-nos à rasca, é o país mais protecionista para mandar os discos para lá. Mas já fizemos. Foi um país... Ou seja, dificuldades no processo de exportação. Na exportação, mas da parte deles. Da nossa parte não havia problema, era para entrarem lá os discos. Engraçado, são extremamente protecionistas. Não, já fizemos discos para Brasil, Estados Unidos, temos muitos clientes americanos. E Europa, em quase todos os países. Desde a Ucrânia até a Inglaterra, fazemos muita coisa. Fazemos discos para muitas editoras conhecidas. Sem o levar aí a revelar coisas que não pode falar, pode-nos dar um exemplo de algumas bandas ou artistas internacionais que tenham vinil feito aqui pela Grama? É assim, muito provavelmente não conhecerá, mas é assim, não sei quais os vossos gostos musicais, mas, por exemplo, a Rocket, os do Fernando são mais ecléticos que os meus, portanto ele provavelmente conhece. Por exemplo, vou-lhe dar 2 clientes. Tenho um cliente italiano que já fiz discos de John Coltrane, Chet Baker, já fiz muita coisa conhecida. Alice Coltrane também. Mas muitos... Mas isso quando nos diz o cliente italiano é para o mercado italiano? Mundial. Esse disco, ele compra, por exemplo, ele tem 5 editoras. Uma delas compra os direitos à Cherry Red, lança muito punk do início inglês dos anos e americano para todo o mundo. Sei lá, bandas Black Flag, mas posso dizer, por exemplo, a Rocket Recordings, a nossa cliente que é inglesa, tem bandas que agora tiveram aqui, Goat, Gnod, lançam 10 mil discos. Uma editora Ledisc Bongo Joe, Suíça, projetos muito conhecidos, La, Altin Gun, foram feitos aqui. Não são Pink Floyd, porque isso fazem, percebe? Mas já fizemos de artistas muito conhecidos. Clash, já fizemos reedições de discos dos Clash, já fizemos de muita coisa. Agora, esses artistas, pronto, normalmente fazem através de distribuidoras. Na Inglaterra da Cargo, ou seja, nem são os clientes que negociam diretamente com as fábricas, entregam um distribuidor que depois negocia a intermediária, como um agente de futebol negocia um pacote. Mas já fizemos muitos discos. Agora, não são as Adeles e isso não. Lá, se procurarem, claro. Já fizemos um disco Sun Ra também, por exemplo, dentro do jazz. Sim, uma reedição, okay. Já fizemos uma reedição. Pronto. Jorge, agora eu estou curioso. Imagino que eu tenho uma banda mas não é uma banda conhecida, é uma banda amadora, que isto tocamos só por prazer. E decidimos, fazemos uma gravação, gravamos aqui fazemos uma maquete e queremos passar isto para vinil. Dias. Isso era possível? Era possível falar claro. Convosco e... Todos os dias. Todos os dias. Qual é que era? Imagino que isto era uma coisa que a banda decidia, isto é para oferecer aos nossos amigos. Dias. Nem é sequer para cobrar. Todos os dias tenho situações. É? Nós fizemos já... Qual é o mínimo de qual é o mínimo de tiragem que estamos a falar? Nós fazemos, e este discurso é para quase todas as empresas. O mínimo, nós fazemos um disco, mas o mínimo é 100 cópias. Imagino que não deva ficar barato. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Um disco só. O mínimo é 100 cópias, porquê? Porque há um custo fixo associado à produção de um disco, que é a produção dos moldes, que é um processo que custa 600 a 700 euros. Um disco... Okay. E que é o mesmo, quer seja um disco ou 1000. O disco a quantidade, o disco vai decrescendo o preço por unidade abruptamente. Se fizer 100 discos ou fizer 200, o 200 é metade do preço de fazer 100. Ok? Porque assim, as nossas capas são feitas em offset, que não se faz 20 capas em offset, a menos que o cliente queira pagar. A quantidade é mínima, todos os dias recebo chamadas de pessoas a querer fazer 10 discos, 20 discos... E todos os dias aceitamos clientes a fazer a descrição que fez. Bandas novas. E foi por isso que nós fizemos, inclusive, uma situação que nós estamos cheios de trabalho, mas é assim. Nós fizemos agora 2 anos de atividade. E ao longo destes 2 anos fomos contactados por centenas, não só portugueses, centenas de
de clientes potenciais a poder fazer tiragens de 100, 200 cópias, 150 cópias, mas que não avançaram porque fazer discos é caro. Não tem nada a ver com fazer um CD. Decidimos fazer uma campanha que foi para ajudar esses clientes. Porque depois há um outro problema. Esses clientes, se não formos nós ou empresas idênticas às nossas a fazer, vão ter um problema. E esses clientes, só para clarificar, que vos contactaram, mas que depois desistiram. Não disseram. Que não chegaram a avançar. Cada disco ficava-lhes a 16 euros. É uma coisa absurda. E depois esses clientes têm outro problema. É que se nós dissemos que não, a Grama, ou empresas idênticas à Grama, muito menos na indústria europeia conseguem, porque a indústria só começam a fazer a partir de 500. Ou 300, portanto, nem sequer querem perder tempo com clientes do perfil que me indicou, que o Fernando me indicou. O que é que acontece? Nós fizemos uma campanha agora que chamamos de democratizar a edição de vinil, em que fizemos uma campanha que é o seguinte, consta no seguinte, 1000 discos, disco completamente normal, mas sem luxo, se eu depois explico, 1000 discos, 1.200 euros, 150 mil discos, 100 discos, 1.200 euros. O preço normal para fazer 100 discos fica entre 1.600 e 1.700 euros. Portanto, nós fizemos 1.200 euros, 150, 1.300 euros e 200 cópias, 1.400 euros. Não estamos a ganhar praticamente nada. Porquê? Para ajudar essas bandas, ok? Para ajudar esses artistas, porque achamos piada, porque há 2 nomes hoje bastante conhecidos no mercado português que nos contactaram ao longo deste período e que não conseguiram fazer os discos exatamente porque não tinham apoio financeiro ou tinham meios, e hoje em dia são artistas conhecidos. Conseguiram arranjar uma editora e estão aqui a fazer discos, já fizeram 2, mas são artistas muito conhecidos neste momento. E podiam ter antecipado a carreira em 1 ano e meio, se tivessem uma proposta, que já não é amigável, e decidimos fazer isso. Agora, também chamamos a atenção aos artistas, fizemos esta campanha porque tentamos standardizar a campanha. Nós temos outra prensa que basicamente um disco de 140 gramas, preto, com transporte, capa em offset, 3 mm de lombada, disco normal, 90% lá no mercado. Porque muitas vezes também quem não tem dinheiro não ajuda. Não tem dinheiro e depois querem, oferecemos numa campanha dessas e depois querem um gatefold, discos prensados a cor, percebe? Começam também letras a ouro, portanto, foi mesmo para ajudar. Isto está a correr muito bem. Ou seja, a nossa ideia foi mesmo ajudar estes artistas Eu ia precisamente está a correr bem. Perguntar isso. Ok, houve a campanha, mas com está muito bem. Saber como é muito bem. Okay. Temos aqui... Isto não está... Vocês estão-me a ver, não estão? Estamos. Não conhecem certamente isto. É uma das bandas iguais às que o Fernando falava. Fizeram 300 cópias. Ok. Ninguém conhece esta banda. São 4 amigos. Ninguém conhece, eu também não conheço. 4 amigos. Mas o disco tem, pronto, é como diz, uma edição porreira. Fizeram 300. Uma inner sleeve com a capa para mim está um bocado amadora, mas foi o que eles quiseram. Foi o que eles quiseram. Está aqui. Okay. Alguém conhece os senhores? Ninguém. Mas provavelmente poderão conhecer, não é? No futuro. Pronto. Isto é o resultado de uma campanha. Como isto, posso-lhe pôr aqui ao lado António Variações, ou coisas mais conhecidas, não é? Ou discos completamente artilhados. Se me permite. Tenho aqui. Não tenho aqui, mas pronto, completamente. Não, está a correr muito bem a campanha, porque não há quem responda a este tipo de clientes. Mas atenção, quem está a responder não é só os portugueses. É muito difícil um artista novo, pronto, com um budget reduzido, mas que o tenha, não é? É preciso que tenha noção que isto não é fazer CDs. Porque tem esse tal problema, não é? O tal problema, porque fazer as... Mas até mesmo essas bandas com poucos meios financeiros, eles neste momento optam, a primeira opção será sempre o vinil. Não se calhar tanto o CD. Eles ignoram o CD, colocam a música. Não estão a vender CDs. Colocam a música nas plataformas digitais e depois, como objeto, querem o vinil. Não é? O CD não se está a vender. Eu tenho 2 sócios que têm 2 lojas de discos há 25 e 30 anos. Portanto, o CD não se está a vender. No CD não está a vender. Portanto, o streaming comeu o CD.
O que não deixa de ser um paradoxo, porque o que eu observo, e nós como podcast de música e som, nós também lidamos com alta fidelidade, muito alta fidelidade, sim. E o que vemos é nas marcas muito alta fidelidade, e marcas que estamos a falar com produtos, neste caso leitores separados, exclusivamente de CD, a custarem para cima de 2, 3 mil euros. Até aos 5 mil euros. Mas as marcas estão a apostar na produção de equipamento Eu tenho milhares de CDs e continuo a ouvir CDs, não sou nenhum maluquinho daqueles que é só vinil. E acredito que, tal como aconteceu com o vinil, se as coisas continuarem, vai haver um ressurgimento do CD, ou de qualquer coisa idêntica. Do CD. Assim, eu acho que quem gosta de música não faz diferenciação. É porque olhando para o panorama, o que uma pessoa podia dizer era que estes produtores de equipamento de alta fidelidade estão loucos, então estão agora a colocar CDs no mercado, quer dizer, CDs a custarem 5 mil euros um leitor exclusivamente deste formato. Quer dizer, quem é que vai comprar isto? Não é? Que é o que, faz todo sentido, não só porque é um nicho, mas porque, e quando eu digo que não se vendem CDs, não se vendem os novos, porque CDs chamemos-lhe de coleção, de fundo de catálogo, que saíram nos anos 90, anos 80, que hoje estão esgotados, estão hoje muito valorizados, ok? Há dificuldade em encontrar, eu sou colecionador, eu vejo-me à rasca e tenho, se quiser, comprar alguns CDs e que se vendem. E há eventualmente melómanos que têm coleções. Claro. E há eventualmente melómanos que têm coleções. Isto é cíclico. Não se desfizeram delas. Cíclico, não é cíclico. E acho que as pessoas aprenderam. Ou seja, o Jorge não. Portanto, não olha aqui para o vinil, quer dizer, imagino que não, porque este negócio investiu já aqui centenas de milhares de euros. Não olha para isto achando que o vinil é uma moda passageira. Não, portanto, acha que regressou, não é veio para ficar, é regressou para ficar. É assim, o vinil, em rigor, nunca desapareceu. Só que o que é que aconteceu? Houve sempre os colecionadores, mas foram envelhecendo. Não é? E, como lhe digo, primeiro, a tendência, desde 2010, que o crescimento da indústria mundial é 2 dígitos ao ano. Portanto, é sustentável. Ou seja, estamos a falar em 15 anos quase de crescimento. Todos os sinais apontam para o crescimento. Como lhe digo, o meu receio nem é propriamente da indústria, mas da distribuição, que pode matar a galinha dos ovos de ouro. E quando digo que nem é galinha, nem é ovos de ouro, mas fazer como fizeram, olha, nos kiwis e nas modas, não é? Que a ganância tenha levado um bocado. Não, acredito, porque há efetivamente diferenças no som do vinil. O vinil tem um som mais quente. E hoje o vinil, assim, os discos saem com download card. Isto hoje vende-se um produto que não é só unilateral. Eu compro o disco, ouço o disco em casa, no conforto do lar, mas se quiser passo para uma pen, faço o download do disco, ouço no carro, ou passo para um CD, se quiser. Portanto, o CDR e ouço no carro. Portanto, acho que é uma indústria sustentável. Agora, as pessoas que não se convençam que é um modelo de negócios como antes havia, que era um modelo de massas, a produzir milhões. Isso acabou. Acabou hoje. Assim, é um negócio. Tem de ser entendido como é um nicho. A nível mundial será sempre um nicho, não é? Mas hoje em dia as pessoas com a correria da vida, isso é como os livros, tudo se tornará nichos. É como hoje leem-se livros digitais e as pessoas continuam a comprar livros em papel, não é? Portanto, as pessoas gostam do físico. Aliás, os livros digitais é interessante. Eu conheço várias pessoas em grandes editoras do país que numa determinada altura viam o aumento das edições em livros digitais com grande preocupação e como uma ameaça ao seu negócio, e a verdade é que estabilizou ali, quer dizer, continuam, portanto, continua a ser um negócio, os e-book readers, não sei o quê, mas estabilizou ali e não tem aumentado. É a mesma coisa que no vinil, só que agora vamos ver da posição inversa. Não queira a indústria do vinil, ou até do CD, destronar o digital. O digital será o futuro. Ou seja, queira ocupar os 20% que não é digital, não é? Porque há aqui uma camada de pessoas, ou por comodismo, ou por educação, por muitos fatores, ou até por minimalismo em termos materiais,
vai continuar a consumir digital, por todos os motivos, não é? Hoje em dia, andar com uma coleção de discos às costas para uma mudança é desgraçado. E, portanto, o que a indústria de vinil será um nicho. Como é um nicho do... Pronto, aliás, eu acho que hoje em dia, tirando os meios de consumo, alimentação, etc., tudo é nicho. Portanto, as pessoas procuram muitas diversificação de fontes de consumo, de formas de consumir. Pronto, e é um bocado isso. É um bocado isso que eu sinto na indústria. Porque o digital, para mim, ocupará sempre 70%, 80% do consumo da música. Porque, pronto, não queiram que... Eu trabalhei em África, por exemplo, em todos os continentes. Não queiram que um africano queira ter um aparelho digital. Vai ouvir no digital, num aparelho, ou até um aparelho de CD. Vai ouvir, ou na América do Sul, maioritariamente por via digital. Ou porque não tem aparelhos para ouvir, ou porque não há venda de de equipamentos suficientes, ou porque não tenha dinheiro para fazer. Não é? Pronto, isso aí é um facto. Acho que quem contrariar esse facto está muito enganado. Agora, também não há assim tanta indústria, houve um crescimento da capacidade produtiva a nível da indústria de vinil, mas não há assim tantas fábricas a nível mundial, deverão andar nas 100, 120. Na Europa deverão haver 40, 50, não é muito para um continente. Não... Na Península Ibérica, além da grama? Há 3 para além da grama, há 3 em Espanha. Uma delas... penso que é mais antiga, estará eventualmente ou a ser reformulada ou a ser desativada, mas não tem a ver com o negócio SI. Acho que houve qualquer coisa a nível dos sócios. Portanto, não tem a ver com isso. Há 3 em Espanha, uma em Madrid, uma no País Basco e uma em Barcelona. Esta de Barcelona é mais antiga. Tenho notado que eles contactaram-nos até para comprar uma série de equipamento. Penso que vão desativar aquilo, mas não tem a ver com correr mal ou bem o negócio. Acho que houve qualquer coisa, houve um âmbito familiar, não sei, qualquer coisa. Pronto. Basicamente, o que é que foi a tendência nos últimos anos foi ou criar novas empresas tipo a Grama, mas a indústria estabelecida aumentou muito a capacidade de produção. Sei lá, aconteceu isso, ou seja, não foi tanto por um número de players no mercado, mas por o aumento da capacidade de produção. Agora, houve... De cada um dos players. Houve aparecimento de empresas como a Grama, que são empresas de média dimensão. E é isso que se pretende. Porque hoje em dia, as 4 ou 5 ou 6 grupos maiores a nível mundial da produção de vinil são multinacionais, que hoje fazem livros, fazem CDs, fazem perfumes. Há uma que faz, portanto, as MPOs ou a GZ. Portanto, hoje acompanharam os tempos e foram-se adaptando aos nichos. Pronto, basicamente isso. Essas não são de outro campeonato, não nos interessa. É para aí que vão os tais artistas. Normalmente, também tem outro tipo de preços, outra estrutura de custos. Certo. Conseguem oferecer outro tipo de preços, porque primeiro fazem tudo in-house, não é? Todos os processos. E depois tem outra estrutura que lhes permite fazer isso. Não é? Já vamos aqui longe nesta conversa, que tem sido fantástica, mais de 1 hora. Fernando, queres terminar com a nossa pergunta habitual? Sim, já percebemos que o Jorge é um apaixonado por música, também gosta muito de música, é colecionador. E para terminarmos o nosso episódio, fazemos a pergunta que fazemos a todos os nossos convidados: que música é que não lhe sai da cabeça? Pelas más ou pelas boas razões? Estou como o Vitor Rua. Às vezes pelas más entram aquelas músicas que nós não queremos e que andamos com elas todos os dias. Que não saem da cabeça, assim, mas que queríamos que saísse. Para mim, eu não me sai da cabeça tudo que é boa música. Eu digo isto sem qualquer demagogia. Eu sou muito eclético em termos de gosto. Eu tanto ouço uma banda de metal, que não é o meu estilo, de longe não é o meu estilo, como ouço cada vez, sei lá, Betty Davis, que é uma cantora muito casada com Miles Davis, que para mim faz um funk fantástico, muito Jimi Hendrix. Eu sou muito eclético, acho que as pessoas não podem tirar da música e têm de manter horizontes abertos. A minha formação de adolescente foi o punk e o pós-punk. Pós-punk, soube os Smiths, aquelas bandas mas hoje em dia sinto-me muito mais confortável em ter afastado algumas coisas que não, efetivamente, para mim não têm interesse e abrir horizontes.
gosto de funk, gosto de soul, gosto muito de jazz. Normalmente não gosto de coisas muito extremas, quando são nichos. Falaram no black metal, para mim não me diz nada, é sempre... Mas é assim, o importante é que as pessoas, dentro da cabeça, eu gosto muito de Vitor Rua, de Telec, gosto muito de música eletrónica também. Pronto, tudo que é boa música, e este conceito de boa música é sempre subjetivo, mas pronto, cada um... Eu acho que a idade também nos ajuda a amadurecer e a abrir horizontes e a não ter umas palas nos olhos, como se tinha nos anos 80 ou 90, em que eu gosto de fusão, de mistura pronto, eu acho que essa música é que é importante, não é? Ter os olhos e não ter horizontes. É um bocado isso. Pronto. Podia dizer aqui 1000 bandas, mas... Olha, neste momento estou a ouvir Betty Davis, a discografia que está a ser toda reeditada por uma editora americana, Ética, Lightson Ethic. Recomendo muito, é muito bom. É o que me tem estado na cabeça nos últimos tempos. Ok? Se não fica conheçam, a dica, então. Obrigado, Jorge. Jorge Álvares, muito obrigado. Boa sorte para o vosso podcast. Foi um prazer também. Uma vez mais. Obrigado. Felicidades. Obrigado. Obrigado. Também. Tchau.